O que está acontecendo lá em Israel? Essa última semana, pelos noticiários, nós temos ouvido e visto tantas coisas que até é difícil de digerir e difícil de colocar a mente no lugar para poder acertar as ideias e gravar um vídeo sobre isso. Então, como já tem mais de uma semana, eu vou tentar fazer um vídeo aqui para falar sobre o absurdo que está acontecendo e também tentar explicar para vocês de forma fácil o que vocês escutam na televisão, nas redes sociais, o que é Hamas, o que é judeu, o que é palestino, o que é hebreu, o que é muçulmano, o que é árabe, o que é sionismo, o que é isso tudo. O que significam esses nomes todos que você escuta por aí, que você escuta nos noticiários, nas redes sociais, mas não sabe ainda o que está acontecendo exatamente lá no Oriente Médio, lá em Israel. E por que desse fervor todo? Por que dessa briga toda por causa de um pedacinho de terra? Então, nesse vídeo eu me proponho explicar tudo de forma rápida, prática, concisa, sem enrolação, galera. Tudo que você precisa saber em um vídeo para entender o que está acontecendo lá entre Palestina e Israel, beleza? Então, enquanto isso, se você gosta desses conteúdos de geopolítica, de história, já dê o like aí para ajudar a fortalecer o canal e mostrar para o YouTube que você gosta dos conteúdos deste canal. E também compartilhe, se inscreva. E galera, é só dessa forma que vocês conseguem mostrar para o YouTube que vocês gostam do material aqui do canal. Então se você gosta, já dá um like, compartilha com os amigos. E é isso aí, galera. E eu também tô muito tempo sem gravar vídeo, cara. Eu acho que eu tô mais de um ano sem gravar vídeo nesse canal. E voltei agora pelo que tem acontecido para tentar explicar para vocês de uma forma simples, beleza? Então vamos lá. Bom, eu vou tentar gravar esse vídeo em perguntas para ficar menos prolixo, para ficar mais prático, mais rápido e mais organizado, beleza? Então vamos começar por perguntas. Bom, a primeira pergunta é: o que está acontecendo lá em Israel? Que alvoroço todo é esse? Bom, acontece que Israel, o país Israel, foi invadido pelo grupo, que eu não posso falar o nome aqui, começa com T e termina com istas, chamado Hamas. Então, existe um grupo T istas, né, que eu não posso falar aqui no YouTube, senão eles boicotam o canal e começam a derrubar o alcance, mas o grupo T, istas, lá da Palestina, na faixa de Gaza, que na verdade a cidade se chama Gaza, a faixa de Gaza é só a fronteira entre Gaza e Israel, que eu explico no vídeo também, que eu vou deixar aí para vocês verem. Então vocês só entrarem no canal aí e irem buscar os vídeos antigos, que eu explico certinho o que é faixa de Gaza, o que é Palestina e o que é Israel, beleza? E é geograficamente explicando. Então o que acontece? Esse território, Gaza, ele faz fronteira com Israel. Só que acontece o seguinte, em Gaza são todos muçulmanos. Em Israel, a maioria é judeu. Então o que acontece? São duas religiões completamente diferentes, que eu explico num outro vídeo, que a Palestina toda são dois territórios. Um território é na Cisjordânia, que fica de um lado de Israel, e o outro, Gaza, que fica do outro lado, que também dá para o mar. Então, desse lado, em Gaza, tem 99% de pessoas boas, de pessoas humildes, de pessoas inocentes. Mas tem aquele 1% que são istas, que são um grupo chamado Hamas. Então, qual é o objetivo desse grupo chamado Hamas? A destruição de Israel, a destruição do sionismo. E eu vou explicar todos esses nomes ao decorrer do vídeo. Então, esse grupo ele quer a destruição de Israel como um país de maioria de judeus. Então, eles querem expulsar e matar todos os judeus e colocarem muçulmanos e formarem uma grande Palestina que vai unir Cisjordânia, Israel e Gaza. Então, esse é o propósito do Hamas. Não só a ocupação do território de Israel, mas a destruição completa do Estado judeu, que hoje é conhecido como Israel. Então, eles querem a total destruição.
E o que eu falei que é sionismo? Eu disse que eles querem destruir o sionismo. O sionismo, na verdade, é essa ideia de ter um povo majoritariamente judeu. Porque pela história, pelos milênios, o povo judeu, antigamente, era chamado de hebreu. Por quê? Porque eles falavam hebraico, a linguagem hebraica. Então, vem hebreu. Então, eles eram um povo que eram mais ou menos nômades, porque eles ficavam em vários lugares do mundo, eles iam para um lado, para o outro, se mudavam ao decorrer de milênios, e eles nunca tiveram um lugar só para eles. Eles nunca tiveram um país onde eles pudessem professar sua fé em paz, sem serem atormentados por outras pessoas, por outro tipo de intolerâncias religiosas. Então eles sempre tiveram migrando de um lugar para o outro, sendo expulsos. Eles foram para o Egito, e no Egito eles foram escravizados, e aí eles tiveram que fugir. E é toda essa história que você conhece lá de Moisés, do Êxodo. Então eles foram perseguidos por diversos povos, também pela Igreja Católica. Então os judeus sempre foram um povo oprimido e sem terra. E aí que vem a ideia do sionismo, que vem do Monte Sião, que é reunir e montar um Estado judeu, um Estado propriamente judeu. E o que aconteceu lá em Israel foi um massacre, cara. Os do Hamas invadiram pela fronteira de Israel, que estava totalmente despreparada, que inacreditavelmente estava tão despreparado para a invasão, que realmente não teve reação, e muitos civis inocentes israelenses e de muitas nacionalidades, como alemão, inglês, porque eles atacaram também numa rave, eles atacaram por terra, por mar e ar, galera. Foi uma invasão absurda que não acontecia desde a Guerra dos 6 Dias, que foi lá na década de 60. Então o que aconteceu? Eles invadiram, atacaram inocentes, mulheres, idosas, pessoas em suas casas, pessoas que estavam na rave, metralharam. Eles também decapitaram a cabeça de nenéns. Então, assim, foi absurdo, foi crueldade, houveram tortura, e mataram muita gente, sequestraram outras pessoas. Nem todos eram israelenses, nem todos eram judeus. E assim, cara, foi uma ação totalmente covarde, impensável e cruel que esse grupo terrorista Hamas. Mas lembrando que o Hamas, ele não representa o povo palestino, o povo muçulmano, que é a maioria do povo pacífico que só quer viver a vida deles. Mas um grupo extremista faz esse ataque, e aí todo o povo palestino leva a culpa por conta disso. Então, para tirar da sua mente que é uma guerra entre Palestina e Israel, não é. É uma guerra entre um grupo chamado Hamas e Israel. E o que acontece? Por que essa briga? Por que existe isso? Por conta da intolerância religiosa, de eles acreditarem que aquilo ali pertence, aquele território pertence a eles. Que eles querem, na verdade, a maior conquista é Jerusalém, que é a capital de Israel hoje. E eles querem lá esse território porque tem muitos locais sagrados. Porque para eles lá foi onde o Maomé fez as suas profecias, por onde Maomé andou, por onde Maomé fez os seus trabalhos, viveu, conviveu por lá. E para os cristãos é importante porque também Jesus conviveu, fez milagres também lá em Jerusalém. E também a sua execução, sua crucificação. E para os judeus também é importante, mas os judeus eles já estavam lá há muito mais tempo. Por quê? E por que judeus, né? Por que a palavra judeu? Bom, a palavra judeu é porque eles viviam no reino de Judá. Eles eram do reino de Judá, então são homens de Judá. Então ficou a palavra judeu com o tempo, porque eles eram da tribo de Judá. E Judá, por que a tribo de Judá? Porque era a tribo do território da Judéia. Então, assim, era Judéia, Judá, depois virou tribo de Judá, e depois judeus. E o que acontece? Eles estavam lá nessa terra prometida, Canaã, e aí quando o Império Romano chegou, tem muito tempo, o Império Romano chegou, isso tudo antes do islamismo, que o islamismo nem existia ainda. O Império Romano chegou e dominou aquela área e estava colocando em posição, porque o Império Romano era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, e os judeus eles acreditavam em um deus só, que é Javé ou Jeová, dependendo da tradução. Então o que acontece? Quando os romanos chegaram e dominaram, porque eles dominaram praticamente a Europa toda, um pouco da Ásia e também um pouco da África, então, com a expansão do Império Romano, ele chegou a passar também pelo reino da Judéia. Então,
O Império Romano, onde ele passava, ele dominava, ele chegava, não, agora você não é mais cidade tal, você agora faz parte do Império Romano, você é uma cidade romana e você tem que seguir as leis romanas. Então foi isso que aconteceu com a Judéia. Mas tem um pequeno problema nisso, que os romanos, eles são politeístas, ou seja, eles acreditam em vários deuses, os deuses da antiguidade, que são os nomes que nós temos nos planetas são os nomes dos deuses romanos, que você tem Mercúrio, Vênus, Uranus, que é um titã, você tem Júpiter, você tem Saturno, então eles tinham vários deuses, acreditavam crença em vários deuses, eram politeístas. E os judeus são monoteístas. Eles acreditam em Jeová ou Javé, né, dependendo da tradução. Então, isso era um grande problema, porque eles sofriam muita perseguição religiosa por serem monoteístas, por acreditarem em apenas um único Deus. Então, perseguições, e depois começaram a ser taxados, como que eu estou dizendo, de impostos, de cobranças. Então, assim, ficou insustentável a vivência do povo judeu ali no Império Romano. Então houveram conflitos entre os judeus e os romanos. E é claro que os romanos passaram por cima porque era uma máquina de guerra que estava em ascensão e tinham muito mais preparo, muito mais efetivo, muito mais pessoal, muito mais soldados, muito mais tecnologia, muito mais armas. Então assim, foi devastador. Então, mais uma vez, os judeus são tirados de seu local sagrado e eles se separam e vão migrar pelo mundo todo, procurar outras oportunidades. Então, eles novamente estão ali rodando pelo planeta. Então, depois de algum tempo, com a queda do Império Romano, em 476, tudo vai mudar e vai vir a ascensão da Igreja Católica, né, da Igreja, da Inquisição e do Papa, e aí eles também vão ser perseguidos. Por quê? Porque para os cristãos que estavam dominando o mundo, né, na Idade Média, os judeus eles eram malquistos, vamos dizer assim, né, para dizer o mínimo, porque foram os judeus que condenaram Jesus à crucificação, que entregaram ele para ser crucificado, para ser morto. Então, assim, para os cristãos da época, na Igreja Católica, o Papa e todos os reinados cristãos da França, da Inglaterra, eles detestavam os judeus por conta disso, por terem entregue, historicamente, Cristo para a crucificação. E os cristãos são amantes de Cristo. Então, eles enxotavam os judeus. E os judeus também começavam, de novo, a ser expulsos de vários locais e rodar pelo planeta, ir para outros lugares, se separarem. Até que acontece, em 1933, um certo ditador, né, que é austríaco, e ele vai para a Alemanha e se torna um ditador na Alemanha, que eu não posso também falar o nome dele aqui, porque é um nome muito polêmico e o YouTube costuma desmonetizar quando nós falamos esse nome, mas começa com Adolf e termina com Hitler. Então, assim, não vou falar esse nome, mas é o ditador da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, que fez uma das piores barbáries que se pode ter notícia. Inclusive, essa invasão do Hamas, essa semana, foi considerada tão cruel quanto o que aconteceu na Alemanha nazi, né? Então, foi tão cruel quanto o Holocausto. Que foi o quê? O extermínio de 6 milhões de judeus por esse ditador Adolf, né? Que eu não posso falar o nome completo. Então, houve esse extermínio chamado Holocausto, que 6 milhões de judeus foram para campos de concentração, executados, câmara de gás, paredão de fuzilamento, enfim, houve um grande extermínio chamado Holocausto. Isso não tem como você negar, todo mundo sabe disso. Então, assim, mais uma vez o povo judeu é massacrado. E o Hitler tinha outros motivos que não só os religiosos, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso também, porque o Hitler odiava os judeus, tá aí no canal. Então é só conferir se quiser saber sobre esse assunto. Então, o que aconteceu foi que depois que o mundo todo começou a descobrir e foi para o jornal, para a imprensa, que existiam campos de concentração, que os judeus eram torturados depois que a Alemanha foi derrotada. Então, houve uma comoção muito grande do povo judeu, porque o povo judeu estava passando por aquilo. Então, depois que a Alemanha é derrubada, que o Adolf, né, é derrubado,
você tem aí a verdade sendo estampada, de que eles estavam massacrando os judeus simplesmente por serem judeus. E o que aconteceu foi que na primeira, ou melhor, vamos voltar um pouco antes, na Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, quem estava naquele território ali, que ele é tão disputado, era o Império Otomano. E o Império Otomano, eles são islâmicos, são muçulmanos. E para quem não sabe, islâmico e muçulmano é a mesma coisa, beleza, galera? Islâmico e muçulmano é a mesma coisa. É quem professa a fé do Islã, né? Do profeta Maomé e do Deus chamado Alá. Então, quem comandava aquela área ali, né, muito disputada hoje, era o Império Otomano. Só que o Império Otomano, ele perde na Primeira Guerra Mundial. Ele é um dos perdedores da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, eles perderam aquele território para a Inglaterra, que foi uma das vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Então, a Inglaterra passou a dominar aquela área ali do Oriente Médio. Então, a Inglaterra agora dominava ali, porque o pessoal que vivia ali, o Império Otomano, que era muito forte, que estava desde 1400 e pouco, dominando ali até 1900 e pouco. Aí quando foi acabar a Primeira Guerra Mundial, em 1918, eles tiveram que desocupar vários locais, a Inglaterra dominou vários locais do Império Otomano, e aí ficou sob posse da Inglaterra, até chegar a Segunda Guerra Mundial, que como eu falei tudo, aí voltando para mais, ou melhor, indo mais para frente, você tem aí o Holocausto, o que foi feito nos campos de concentração, e a Inglaterra decide que os judeus, eles, como compensação pelo que eles passaram, eles deveriam ter um pedaço de terra só deles, finalmente, depois de tantos milênios de história, de sofrimento. Então, o que aconteceu foi que a Inglaterra, com as Nações Unidas, resolveu colocar ali um Estado judeu chamado Israel. E assim, galera, eu não vou entrar no vórtex aqui de explicar que houveram milhares de conflitos, milhares de tentativas de paz, milhares de tentativas de acordo de como vai ser, se é metade de Israel, metade ocidental Israel, metade oriental Palestina. Enfim, houveram muitos conflitos, como a Guerra dos 6 Dias. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre a Guerra dos 6 Dias, que foi quando Egito, Síria e Jordânia atacaram Israel simultaneamente. Israel, claro, foi vencedor e conseguiu ainda mais adentrar e invadir todos os países esses países muçulmanos que atacaram. Foram, além de perderem, ainda tiveram a expansão de Israel para o território deles, mas Israel depois unilateralmente decidiu recuar e voltar ao seu território original. Então, galera, o que aconteceu foi que houveram diversos conflitos, como eu falei, a Guerra dos 6 Dias, que tem vídeo no canal, procurem aí. Também teve a Batalha de Yom Kippur, também, que foi um ataque que os muçulmanos fizeram no Dia do Perdão Judeu. Então, assim, houveram diversas tentativas de paz, os Estados Unidos tentou se meter, Rússia tentou se meter, a ONU, Inglaterra, aperta a mão, não aperta. Então, assim, galera, é uma loucura que tem que ter um vídeo para cada assunto desses, assim como eu fiz para a Guerra dos 6 Dias, que é muito importante que vocês vejam para entender melhor. Então, o que aconteceu foi que acabou ficando a Jerusalém, né, que é a parte mais importante ali para as 3 religiões principais, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, acabou ficando para Israel. Então, assim, o povo muçulmano, tanto na Cisjordânia, que é de um lado, como em Gaza do outro, como todo o Oriente Médio, em todos os países muçulmanos, não concordam que Jerusalém fique ali sob o povo judeu. Então, tem esse grande problema. E uma coisa que eles têm em comum, né, mesmo sendo difícil eles terem uma coisa em comum, é que tanto os judeus, os cristãos e os muçulmanos, eles descendem do mesmo personagem, que é Abraão. Então, eles são chamados religiões abraâmicas, porque descendem de Abraão, têm o mesmo descendente em comum, e as 3 também são monoteístas. Tanto o cristianismo, tanto o islamismo, tanto o judaísmo acreditam em um único Deus. Então eles têm isso em comum e são de origem abraâmica, porque vem de origem, descendência de Abraão. Beleza? Então, assim, como eu já expliquei, o islâmico ou o muçulmano é basicamente a mesma coisa, mas algumas pessoas falam árabe como se fosse
muçulmano ou islâmico, e árabe não é sinônimo de islamismo. Árabe são os países que vivem, é o povo que fala árabe, obviamente, e que vive na Península Arábica, que são alguns povos como Arábia Saudita, Argélia, Iêmen, Iraque, Líbia, Palestina, Catar e vários outros que são países árabes que têm a linguagem que eles falam árabe e vivem ali eles são basicamente uma etnia. Então eles são considerados um povo, uma etnia em vários países diferentes que são os povos árabes. Mas nem todo muçulmano, nem todo islâmico é árabe. Mas todo árabe é islâmico. Eu sei que é meio difícil de compreender agora, mas se você assistir esse vídeo de novo, talvez você, cara, fique claro isso na sua mente. Mas é porque é muita informação. É que eu tô tentando explicar há milhares de anos num vídeo só. E é tanta informação que eu não posso deixar nada de fora. Eu até tentei fazer um vídeo mais curto, mas, cara, mais curto que isso seria impossível porque é tanta informação. Então isso é para você entender melhor o que está acontecendo. Mas voltando aos assuntos atuais, ao que está acontecendo hoje, o povo palestino, o povo de Gaza, eles sofrem na mão do Hamas. Muitas pessoas tentam falar que Israel é que faz o povo palestino sofrer, mas na realidade o povo palestino sofre na mão dos próprios deles. Por quê? O Egito também faz fronteira com Gaza. E Egito fechou as portas quando Hamas atacou Israel. E eles também são muçulmanos. Então por que eles fecharam as portas? Porque eles também são muçulmanos, mas eles não concordam com os atos do Hamas, assim como o povo palestino inocente não concorda com os atos do Hamas. Então, o que acontece é que eles são oprimidos pelo próprio povo que decide se radicalizar e decidem virar guerrilheiros, né? Então, assim, cara, é muita maldade. Foi deplorável o que nós vimos nos últimos dias, coisas escabrosas, sabe? Os vídeos que chegaram, crianças sendo presas em jaulas, sendo maltratadas, os bebês DK, né? As mulheres estu, né? Então, assim, cara, é difícil até de encontrar palavras para mensurar o que aconteceu realmente. E existe um mito aí de que Israel não aceita muçulmanos. Isso é mentira. Israel, pelo dado que eu vi, o mais recente, Israel tem 9 milhões e um pouquinho mais de pessoas vivendo em Israel. 9 milhões de pessoas, um pouquinho mais de 9 milhões. Dessas 9 milhões, 1 milhão são muçulmanos vivendo dentro de Israel, dentro do Estado judeu. Então, há algumas falácias de que os judeus não permitem os muçulmanos lá, que há perseguição. Isso não é uma realidade. Israel é uma total democracia, com eleições, com liberdade, é muito ocidental. Então, assim, de 9 milhões de moradores, 1 milhão são muçulmanos vivendo dentro de Israel. Agora, na Palestina, você não encontra nenhum judeu. Por quê? Porque eles seriam automaticamente mortos no mesmo momento que fossem descobertos. Então, assim, de um lado você tem uma ditadura opressiva por um grupo terror, né? E do outro lado você tem uma democracia que tem seus erros, tem seus excessos, mas que entre uma coisa e outra é óbvio que uma é uma democracia estabelecida e a outra vive oprimindo o próprio povo, que não tem culpa de estar naquela situação. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se não entenderam, fiquem à vontade para deixar nos comentários qualquer pergunta que eu vou responder aí, beleza? Então é isso, não se esqueça mesmo do like aí e também de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Quando você ativa o sininho, eu lanço um vídeo e você é avisado automaticamente pelo YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fui!